Irmãos, boa tarde. Boa tarde. Vários já estavam aqui, a gente está aqui desde manhã, né? Mas é uma grande alegria nós estarmos aqui e vamos então abordar o tema que foi pedido pela casa. E é um tema muito sensível, né? Um tema que diz respeito a todos nós. O tema é perdas. O que a gente entende como perdas? Todos nós sabemos intuitivamente e às vezes de experiência própria o que é essa reação de perda. Veja que eu falei numa reação, porque a perda, quando nós reagimos a alguma coisa com esse complexo de reações, envolve muita coisa. Então, o que é a perda em si? A perda é aquela situação em que acontece para nós alguma coisa que a gente não queria que acontecesse de jeito nenhum. É um momento em que a gente se vê face a algo que aconteceu, ou a gente não conseguiu evitar, ou foi alguma coisa de último momento e que nos abala muito. Então há uma reação. A reação, ela comporta em sentimentos de tristeza, uma reação de lamentação, de lamentar que tenha ocorrido tal coisa, seja o que for, uma inconformação, um desequilíbrio, um distúrbio geral quando aquilo nos atinge como um choque, que faz com que haja reações físicas das mais variadas, dor no estômago, pensamentos repetitivos, rememorando aquilo, questionamentos. Então há uma dor mental, né? Por quê? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Então a nossa vida neste planeta, onde tudo muda continuamente, onde há muitas coisas acontecem que a gente realmente não consegue evitar e que não é algo que a gente desejaria para nós. Neste planeta nós podemos sentir reações de perda por muitas situações. Então, há algumas, vamos dizer assim, mais leves, que não nos afetam tanto, e que afetam umas pessoas e não outras, e há outras aquilo que a gente chama que são reações de perda severa, porque é aquele abalo enorme. Então nós podemos nos sentir, por exemplo, em perda. Vou começar com algumas que não são tão sérias. A gente pode, por exemplo, mudar de uma cidade que a gente mora há muito tempo, né? E a gente pode até ter querido mudar, mas a gente vai ter que se abster de muitas coisas que a gente tinha, amigos, às vezes familiares, e essa coisa toda, enfrentar um ambiente estranho. Então a gente pode ter aquela sensação das coisas fora do lugar, de saudade, de vontade, por que às vezes a gente quis mudar, mas depois por que eu fiz isso, por que eu não fiquei naquele lugar que podia estar mais cômodo, ter mais afetos, né? Então essa é uma situação de perda. Há momentos, por exemplo, em que se a gente está num emprego e de repente se vê desempregado, né? E a gente pode sentir que o chão fugiu aos nossos pés, como é que nós vamos, né, nos manter. Essa é também uma reação de perda. A perda pode ser, por exemplo, uma aposentadoria,
E pode ver que a gente às vezes pode ter sonhado com a aposentadoria. E aí perde aquela dinâmica, né, de estar num trabalho, de ter a coisa organizada e tudo mais, sente um vazio, né? Então essa é pode trazer uma série de... Algumas pessoas entram em séria depressão quando entram na aposentadoria e não têm uma ocupação significante para ser realizada, para ocupar a sua vida, né? Nós podemos nos sentir em perda por várias questões. Há pessoas que se perdem, que se sentem em perda, porque não, e veja, está sempre relacionado a uma mudança, a uma impermanência das coisas, as coisas que não ficam estruturadas, bonitinhas, no mesmo lugar, do jeito que a gente queria. Então, há pessoas que se sentem em perda quando vão envelhecendo, porque já não aceitam que o seu rosto não tenha rugas, que tenha aparecido aquela outra gordurinha no corpo, né? Ou algumas coisas naturais do envelhecimento, né? A perda da energia vital, da fortaleza, e então entram em... Por isso é que a gente sabe que no envelhecimento a gente tem que se manter ativo de alguma forma, para não começar a sentir esses sintomas, porque uma das reações de perda pode ser uma depressão, e se ela é continuamente sentida e alimentada, a pessoa pode entrar numa depressão mais profunda, e aí entrar num quadro clínico de depressão, né? Então são muitas as situações da vida em que a gente pode se sentir em perda. Na verdade, a gente, com a experiência dos anos, tratando com essa questão, eu cheguei à conclusão, por exemplo, de que toda situação de sofrimento envolve, quando analisada, uma perda. Então, toda situação de sofrimento tem por trás algo que a gente queria, ou que estivesse presente, ou que acontecesse, ou que não acontecesse, e que não ocorre de acordo com aquilo que a gente está querendo, e com aquilo que a gente está opondo uma reação. E dentre as perdas, né, a mais profunda, aqui na nossa experiência, por exemplo, traz um sofrimento que muitas vezes é avassalador, é a perda de um filho jovem. Então, a perda de um filho jovem é algo que nos afeta profundamente, e que os maiores sofrimentos que eu tenho, com os quais eu tenho convivido, são de pais cujos filhos cujos filhos partiram. Então, nessa gradação de perdas, né, todas elas requerem de nós, né, primeiramente um cuidado conosco mesmo, com a nossa reação, um acolhimento do nosso íntimo, que está com dificuldade de ultrapassar essa situação, que está com dificuldade de encarar, e muitas vezes com dificuldade muito profunda de aceitar, a tal ponto que traz uma série de reações, por exemplo, de revolta com tudo, né? De revolta com Deus, de revolta. Isso ocorre também quando um ser querido, não só quando o ser querido morre, mas também quando um ser querido deseja se afastar de nós e a gente não quer. Nas rupturas de relacionamentos onde a gente
tinha uma estrutura e aquela estrutura se desfaz, ou que há alguns outros fatores que afetam, né, o nosso coração, que nos trazem uma série de reações que são todas essas que a gente estava falando. Então, nesse sentido, eu queria conversar um pouco com vocês e colocar o foco exatamente nessa situação onde um filho, né, se vai da nossa presença. O que é que se perde? O que é perdido nesse momento? Qual é o sofrimento que a gente enfrenta? Em primeiro lugar, quando a questão do filho jovem é que as pessoas, elas sentem como que se a vida revertesse a sua sequência, né? Porque na sequência natural a gente envelhece, vai primeiro, os filhos ficam, e então há uma sequência da vida. Então, desse impacto né? Por quê? Porque nós, porque a família se pergunta, o pai e a mãe, por que aconteceu com ele? Por que esse corte, né? De repente, de uma vida jovem? Então existe todo um sentimento de perda em relação, por exemplo, aos sonhos que se tinham e que são ceifados. O sonho que uma mãe, por exemplo, tinha do filho se casar e aí ter netinhos e ter uma sequência na família, aquele anseio de que o filho se desenvolvesse, se formasse e que depois ele teria uma vida. E sempre nesses momentos o nosso desejo materno ou paterno é de que a nossa idealização é de que ele seguiria um caminho feliz, que não aconteceriam coisas né, mais drásticas com o nosso filho e tudo mais. E nesse momento acontece isso. Esse é o clássico realmente da situação, que acontece algo que nós não quereríamos que acontecesse. Então há vários elementos que podem aprofundar a dor e elementos que podem nos ajudar a atravessar essa dor. E eu até acredito que esse tema que a gente está falando, porque nesse momento dentro de uma família, quando morre um membro querido da família, nós não somos só o pai e a mãe. Aí nós temos também a questão dos irmãos, né? Toda a estrutura familiar fica abalada. E eu acredito que a pertinência, ou porque pediram, né, o centro pediu que se falasse sobre esse tema no dia de hoje, é porque essa cidade, né, sofreu o abalo de muitos jovens, né, que na Boate Kiss tiveram o seu desencarne de uma maneira trágica, que trouxe muito sofrimento para muitas famílias, né? E aquela tragédia aconteceu exatamente num momento que era um momento de juventude, né? Então é essa situação, que é essa que eu estou dizendo, que é sentida como a perda mais profunda. E nesse caso, muitas famílias, quando isso acontece, se desestruturam, porque o sofrimento é avassalador. É algo com que as pessoas, né, que jamais imaginavam que naquele momento, né, as coisas mudassem
tão drasticamente, a tal ponto daquela pessoa sair da nossa presença, sair do amparo, sair do carinho, do aconchego familiar, e a gente nenhuma pessoa está preparada para esse momento. Então, a dor que se sucede, ela acontece como uma consequência, né, desse fato que ninguém está preparado, ninguém quereria atravessar. E ao acontecer isso, existem várias formas de a gente amenizar o sofrimento. O sofrimento, a dor vai acontecer, né? E ela pode ser suavizada, consolada, como a gente diz, né? E pode a travessia desse momento se tornar menos dolorosa, ou pode nos aprofundar num desespero sem esperança. Os materialistas, as pessoas que não acreditam, não sabem que a vida prossegue, né, muitas vezes entram em sofrimento tão avassalador que é muito comum que se suicidem, né, porque não conseguem fazer face àquele evento. Aquele evento que significa para eles o fim de tudo. O fim de tudo, né? Porque se são materialistas, pensam que esse breve espaço de tempo que nós aqui estamos é tudo que nós temos. Aquelas pessoas que são como vocês que estão aqui num centro espírita, né, já estão informadas e conhecedoras e já abriram o coração e a mente para uma nova realidade, que é a realidade que Jesus de Nazaré veio anunciar essa realidade, né? Mas muitos ainda não acreditam. Porém, com o Espiritismo aconteceu algo muito mais profundo, por isso a gente chama da terceira revelação. E qual é essa profundidade? É que nós não somente passamos continuamos talvez a acreditar que a vida continua, que a vida não termina quando o corpo desfalece. O Espiritismo nos fala sobre os detalhes, sobre as circunstâncias, sobre a causalidade, sobre tudo que envolve essa passagem, né? essa transformação. Aí a gente pergunta, a dor então, porque nós sabemos que a vida continua, não existe? Não, a dor ela é real, e a perda é real. A perda do quê? Só que não é a perda da vida, como os materialistas pensam, mas é a dor, a perda, por exemplo, da companhia, da presença do outro. Então, no caso do filho jovem, é a perda de todas as esperanças do futuro, da convivência almejada com esse filho, da presença. Então, a perda existe nessa separação. A perda existe a pessoa não estar mais junto conosco. É isso também que acontece em separação de relacionamentos de casais. Às vezes a gente não queria de jeito nenhum que aquela separação ocorresse, mas o outro decidiu que queria ir embora ou queria se separar. E aí toda a vida se desestrutura com porque aquela convivência, aquela presença não está mais. Na questão do filho, quando acontece essa separação, né, a gente tem as consolações que nos advêm de saber que
A vida continua. E esse é um fato. A vida continua. E essa convicção, essa certeza, com as experiências e com as leituras e com todo o conhecimento que o Espiritismo nos dá, necessita ser algo com que a gente alimente a nossa alma continuamente. Porque todos nós aqui, em algum momento, vamos perder algum ente querido, nesse sentido de nos separarmos. Porque a não ser que a gente desencarne juntamente com o ente querido no mesmo acidente, né, nós vamos ter uma separação. Ninguém vai conseguir sincronizar o seu momento de passagem. E essa passagem para outra vida e o conhecimento da outra vida é importantíssimo, porque nenhum de nós vai deixar de fazer essa passagem. E todos nós vamos viver uma outra realidade, que na verdade, nos informam os espíritos, é a nossa realidade maior. É a realidade onde nós temos, né, grupos de pessoas que nos são muito queridas, algumas que nós nem conhecemos nessa vida, mas que estão lá, né? E que fazem parte do nosso grupo familiar por amor, por afinidade, né? Que é o grupo mais verdadeiro. Às vezes a nossa família é um grupo mais ou menos conflituado. É um grupo que um tem uma dificuldade, outra tem outra, e às vezes não combinamos muito bem porque temos antigas desavenças a ajustar, a nos harmonizar. Então, a vida de encarnado dentro da família, né, é sempre um trabalho a ser feito, um trabalho que nos aproxima de entes muito queridos de outras vidas e às vezes dos nossos desafetos, né? E o fato é que na vida espiritual nós temos um enorme manancial de amorosidade, né? E de uma realidade que é muito amorosa. Então, o conhecimento de detalhes dessa vida espiritual é muito importante, não só para nos prepararmos para esse momento e termos consciência e que a gente vai tirar o mito da morte do nosso caminho, né? Porque na nossa cultura é até feio falar sobre morte. As pessoas em perda, elas falam para a gente, né, para os terapeutas, quando vão desabafar, ou para o atendente fraterno na casa espírita, onde eles procuram para se consolar, eles falam que muitas pessoas se afastam das famílias que estão em perda, porque é quase como se fosse contagioso. É quase como eu tenho medo que se aconteceu com o filho da fulana, possa acontecer comigo. Dá quase que como um horror com as coisas que estão acontecendo. Então, nós precisamos nos informar sobre as realidades espirituais. E muitas vezes um fato deste acontece em que nos tira um ente querido, exatamente entre aquelas questões que estão envolvidas existe um chamamento para que nós, então, entremos em maior contato com as realidades do mundo espiritual e com todas as belezas e a maravilha que nós podemos ir gradativamente preparando para nós e na relação com o nosso ente querido que se foi. Então, a primeira consolação do Espiritismo é saber que a vida continua. E ela continua da mesma forma. A pessoa que se vai, ela não vira nem um fantasma e nem um anjo
de repente. Ela continua da mesma forma, porque tudo no universo de Deus é gradativo. Então ela continua com os mesmos sonhos, inclusive se for jovem, continua jovem, né, quando chega na outra dimensão. Então, primeiro do ponto de vista dos pais, dos parentes, daqueles que ficaram, que o ente querido se foi. Há o trabalho de trabalhar as suas questões da separação, as suas questões da saudade, né? A saudade que leva àquela tristeza, trabalhar a sua tristeza. Então a gente diz, né, nesse momento é um momento de se acolher. Então, se você teve uma grande perda, todos nós temos um espírito protetor, né? Todos nós temos um espírito, não é que ele fica durante a infância bem próximo. Depois ele vai cuidar de outras coisas que não é, né? Nós não precisamos de babá espiritual o tempo todo. Mas todos nós temos um ente querido que se torna nosso anjo protetor, que outras concepções chamam de anjo da guarda. Também até nos nossos livros espíritas usa-se esse termo. Então, porque o anjo é um mensageiro de boas novas, é alguém que nos quer bem. Então nós temos. Então, no momento das grandes perdas, é o momento de nós nos achegarmos ao mundo espiritual. Então, aqueles que têm, como vocês aqui, uma convicção espiritual, têm um maior acesso a essa consolação. E não ficam tão perdidos, isolados nos momentos das perdas. Nos momentos em que a gente tem que se conformar com algo que nós não podemos evitar. Então, esse trabalho é possível, por exemplo, de noite, que é a hora mais difícil nas perdas, a gente, ou nas dificuldades, isso vale para tudo, chamar o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor e dizer, né, olha, eu estou sofrendo muito, aí pode reclamar, pode chorar, pode falar, abrir seu coração. Como é bom abrir também com uma pessoa amiga, consoladora ou com um atendente fraterno. Fala para o seu anjo da guarda e diz, olha, eu estou com dificuldade de ultrapassar essa dor. Me ajuda, me traz a melhor intuição, o melhor caminho. E alguns a gente pode pedir, um reencontro também espiritual, ir lá visitar o ser querido que se foi, né, no mundo espiritual. E muitos vão realmente, quando é apropriado, quando está, quando pode ser, porque às vezes não é possível. E muitos até se lembram dos encontros. São inúmeros os relatos, né, de mãe, de pai, de irmão, que sonha, que na verdade é um transporte do espírito no sono, que vai lá e vai ver, e aí vê às vezes a pessoa querida que está bem, está rejuvenescida muitas vezes, né? E que conversa. E às vezes, né? E sempre quando esse tipo de prece, que isso é uma lamentação, mas é uma prece, acontece, existe o amparo que vem, o amparo espiritual. E a gente teve experiências de fazer esse aconselhamento para as pessoas em perda, e de ter essa pessoa retornando, essa mãe, e dizer, olha, Neuza, eu fiz o que você falou, reclamei e chorei muito, eu não sabia que eu tinha evidência, e de repente eu vi
o meu anjo protetor, que se apresenta em forma de mulher, e ela me colocou a minha cabeça no colo, na cama, de noite, e me acarinhou, e me aconchegou, né? Então, existe essa misericórdia, esse intercâmbio. Nós não estamos desamparados. Mesmo que nos aconteçam coisas que nós não queríamos de jeito nenhum que nos acontecessem, nós não estamos sozinhos. Em nenhuma das nossas dificuldades nós precisamos estar sozinhos. Às vezes nós nos isolamos, é diferente. Quando nós entramos na inconformação, na briga interna, porque assim nós estamos tão desesperados, quando a nossa prece é muito desesperada, nós fechamos o caminho do acesso da espiritualidade. E podemos ter certeza que em nenhuma das nossas dificuldades, se nós nos ligarmos à espiritualidade, nós podemos ter certeza que a espiritualidade vai nos auxiliar. Às vezes nós podemos não nos lembrar, por exemplo, de um sonho, né? Mas aconteceu alguma coisa, a gente tem alguma coisa assim que a gente sente que aconteceu, ou a gente encontra um caminho de uma consolação, ou há uma solução qualquer que chega até nós. Ou seja, nas grandes perdas ou em qualquer dificuldade, se nós nos abrimos para a espiritualidade, nós vamos ter o caminho aberto para nós, né? O caminho que vai nos trazendo, inclusive, aquilo que vai nos consolar e nos aliviar um pouco mais, que é a gente conseguir gradativamente aceitar a natureza das coisas, a natureza da vida, e aceitar que Jesus está no leme e que nada acontece por acaso. E principalmente na questão da perda do filho, é que aquela criatura tão amada, que nós aconchegamos, que nós acolhemos, que nós orientamos, que não é nossa propriedade, e tem uma vida dele ou dela. Aquela jovem, aquele jovem tem um caminho espiritual tão milenar, tão multimilenar como o nosso. E aí, dentro assim da nossa visão limitada dessa vida, a gente pode não entender qual é o destino, qual é a razão pela qual aconteceu aquela circunstância com aquele jovem. Mas a gente pode ter certeza de que nessas circunstâncias não há um desencarne por acaso, porque isso seria injusto. E Deus é a justiça maior. Às vezes aqueles momentos que a gente diz, tão poucos anos que aquela criatura viveu conosco, tem um significado extraordinário para a trajetória daquele espírito. E aí aquele espírito que está encarnado naquele jovem pode seguir um novo caminho mais glorioso e mais evolutivo, embora, olha aí, nós sintamos muita saudade, e o jovem que desencarna, jovem, né, quando está muito bem, mas ele também sente saudade do papai e da mamãe. Os sentimentos não são diferentes na espiritualidade, né? Mas a vida tem o seu curso e cada um tem a sua trajetória. E aí, quando nós vamos procurando dentro do nosso coração essa coisa tão difícil, que é aceitar algo que a gente não queria que acontecesse, a gente faz uma aceitação, não é dizendo, não, então está tudo bem. Não, para nós realmente não está bem, a gente não queria.
mas a gente sabe que não é algo que a gente pode controlar. O nosso maior desespero só vai nos isolar da espiritualidade e das fontes do auxílio e do amor, mas não vai modificar o curso da vida. Então, nós temos na doutrina espírita muitos, mas muitos relatos mesmos para nos contar todas essas realidades que ocorrem. Não é uma ficção, não é uma teoria, não é algo que a gente está pensando, são muitas e muitas ocorrências de espíritos que desencarnaram, que voltam e que nos contam. E tudo conflui, tudo chega nas mesmas informações. Então, quando nós, às vezes, estamos dentro dessa situação, é uma importantíssima oportunidade da gente compreender melhor a natureza da vida. E aí, consolar o nosso coração sofrido e fazer, por exemplo, aquilo que muitos pais, homens e mulheres, né, em perda, eles dizem quando estão conversando com a gente sobre essas questões, que é um anseio comum de todo pai e mãe. Como eu posso ajudar meu filho agora? Que uma das coisas que eu sinto é que agora aquela proteção, aquilo que eu dava para o meu filho, eu não consigo fazer mais. Mas consegue, mas existem coisas que podem ser feitas para o ser querido que se foi. Então, uma delas é e pode ser até a gente fazer isso pedindo proteção para não chorar muito, aquele momento em que a gente consegue acerenar o coração diante da vontade, não da vontade de Deus, que Deus não tem vontade que nada de ruim nos aconteça. É a vontade da vida, das programações de cada um. Diante dessa vontade, então nós dizemos o que eu posso fazer agora e enviarmos o nosso maior sentimento de amor, de cuidado, de carinho para o ser que se foi. Porque a morte faz separação de corpos, não separa seres que se amam, não separa o amor. O amor cultivado é inseparável. Quando há uma separação, é porque não havia o sentimento cultivado do amor. Mas o amor de uma mãe por um filho, ele permanece do filho pelos pais. Às vezes eu falo mãe, mas entendam que é mãe e pai porque a dor é a mesma, né? E o desespero muitas vezes acomete de forma ainda mais intensa o masculino, que é mais ativo, que é mais resolutivo, a sua energia, e que se vê impotente diante da perda. Mas saibam que aqueles pensamentos, aquela amorosidade, aquilo que é enviado, não tem barreira no espaço e chega. Tem um livrozinho muito simples e gostoso de ler e real, de uma menina que desencarnou e que depois ela lá no espaço, depois de se recuperar, ela se tornou escritora. Porque no espaço a gente pode estudar, pode fazer tudo, aprender música, tocar em banda, né? Estou olhando para a jovem ali, porque, né? Pode fazer todas as atividades. E os espíritos não são seres imateriais. Somos nós, pessoas desencarnadas, mas que têm um corpo espiritual. E que geralmente, por muito tempo, até que o espírito queira, né, aquela pessoa queira, ela nem modifica o corpo, né?
crianças, elas crescem na espiritualidade também, né? Os jovens envelhecem e depois podem controlar até não ficar muito velhinho, para não ficar feio, pode ficar bonito, né? Mas a vida espiritual é muito mais ampla e rica do que aqui, onde viemos para tarefas específicas e às vezes sofridas. Então, essa menina, ela desencarnou e desencarnou dormindo, né? E ela conta. E lá ela foi num local para se tornar escritora, né? Assim como foi feito cursos para se tornar escritor, um dos nossos espíritos mentores mais importantes, que é o André Luiz, isso é pseudônimo, né? Ele se chama, então, ele também estudou para se tornar escritor. Então, ela se tornou escritora e ela escreveu um primeiro livro, que é muito conhecido e é muito consolador, que chama Violetas na Janela, né? E esse livro, Violetas na Janela, ela conta como é que foi. E aquilo é muito real, porque é repetido por pessoas múltiplas que desencarnaram, centenas já vieram nos dizer. E ela conta que ela chegou na espiritualidade e a avózinha dela tinha preparado para ela um local semelhante ao que ela tinha em vida, né? Então a mãezinha dela, muito sofrida, foi orientada, né, a inclusive enviar para ela mentalmente as violetas que ela cultivava, porque ela tinha violetas na janela quando era encarnada. Então a mãe mentalizou vasinhos de violetas floridas e ela conta que ela recebeu na espiritualidade. Claro que em outra forma, não com potinho de barro, mas com o elemento fluídico da espiritualidade, que para o desencarnado é tão material quanto nós aqui, né? Assim, então ela recebeu as violetas que ela colocou na janela, né? E assim temos muitos relatos, existem muitas questões para a gente se nutrir, para se consolar sobre as realidades da vida espiritual, sobre as coisas que nós podemos fazer, sobre aquilo que nós podemos retirar para nós de um momento muito sofrido. E há o relato, inúmeros relatos de mães e de pais que a gente acompanhou na sua trajetória, não só de desencarne, mas de tragédias, tragédias no sentido de repente, né, há um acidente de carro e a pessoa fica paraplégica, e todas essas situações que a gente tem muita dificuldade em atravessar. E os espíritos, eles nos relatam sempre algumas coisas muito importantes para a gente saber. E eu trouxe para compartilhar com vocês, né, nessas breves palavras, porque essas situações, elas precisam da gente compreender e se informar de muitas coisas que nos consolam. E melhor ainda se a gente não está numa situação sofrida desse porte, nesse momento, a gente se interesse por essas informações, porque vai ser muito bom para nós e para todos os nossos entes queridos, né? Então, eu trouxe para compartilhar com vocês, por ser Santa Maria aqui, esse livro que alguns conhecem, chama Nossa Nova Caminhada. Esse livro, Nossa Nova Caminhada, foi escrito para divulgar, ele está publicado, né, pela editora, aqui para mim, Betega. Betega, isso, é uma editora não muito conhecida.
O que esse livro traz? As psicografias, sabem o que é, não é? O espírito pega a mão de um médium e escreve, que foram conseguidas por 7 famílias de 7 jovens que morreram na Boate Kiss. Tá? Esses 7 jovens conseguiram permissão para vir e trazer informes do seu momento de... Muitos falam do momento do seu desencarne, né? Então, esses 7 jovens, essas 7 famílias, eles se organizaram para poder ir a Uberaba. E foram em mais de uma excursão. E algumas famílias foram mais de uma vez, e o jovem escreveu, né, mais de uma vez. Outras famílias não tiveram a carta do seu ente querido, mas também alguns falaram de outros que não tinham condição de escrever. Eu sei que foram mais de 200 jovens, né? Mas esses 7 aqui tiveram as famílias procurando espiritualidade e procurando aquilo que todo pai, toda mãe, todo irmão, quem tem um ente querido que se foi, quer saber notícias, né? Muitas vezes as notícias não acontecem porque não são possíveis, né? Mas algumas vezes acontecem, né? Eu tive pessoas que eu acompanhei em Brasília que conseguiram, né? E dentro desses relatos a gente pode ver que é verdade, porque foram em centros diferentes, com médiuns diferentes, e que os jovens falaram os nomes dos familiares, as coisas do jeito deles, aqueles detalhes que jamais um médium poderia saber, porque eles chegaram em Uberaba e se sentaram num centro como esse, com 2 médiuns recebendo aqui na mesa. E no final, os médiuns leem, falam fulano de tal, né, fulano de tal, com nome e sobrenome, escreveu para os seus pais. E aí entregam. E aqui no livrinho tem as fotografias dos originais, tá? que foram psicografados. Então eles trazem muitos informes, né, informes consoladores da sua travessia. Então, eles falam, por exemplo, na verdade são Guilherme, né, a Stephanie, Leonardo, o Marcelo, o Pedro e a Melissa. São e a Daniela, que são os jovens. Eles falam, estudavam aqui na Federal, né, de Santa Maria, e contam toda a sua história. Então o livreto traz o relato de alguém da família, mãe ou pai, que fala como que eram as coisas, como é que eles foram e tudo mais. E nesse livro aí eles falam. Então, uma coisa comum do espírito que desencarna assim por um acidente ou por alguma coisa, o espírito jovem, é que eles não sofreram, né? E não sofreram. Esses que morreram lá, eles, uma delas, um dos jovens diz: nós simplesmente fomos anestesiados com a fumaça e desmaiamos e acordamos do outro lado, sem nenhum sofrimento. O maior sofrimento é a saudade, que os daqui também estão sentindo. Muitas vezes o desespero dos pais, que afetam, o desespero, não a saudade nem o amor, é o desespero que afeta. O desespero afeta muito
e faz com que, como qualquer bom filho, o jovem fique pesaroso, né? Então eles contam, né, que muitas vezes a mãe ou o pai estão revoltados demais. Então o que eles falam? Não há o sofrimento. A morte muito sofrida é quando quem, por exemplo, está morrendo, o momento da morte, que a gente tem tanto medo. Quem está morrendo é muito desinformado sobre a vida espiritual e está resistindo muito. Então, quando ele está muito apegado, não solta a matéria, então começa a haver algum tipo de sofrimento, porque a morte é menos sofrida do que o nascimento. O nascimento é difícil para o espírito, a não ser que seja cesárea, né? Mas é muito menos sofrido, né? Desencarnar, não dói. Eles falam coisas importantíssimas, como sabe o quê? Não conserve no coração imagens ruins de mim morrendo lá no incêndio. Isso vale para qualquer tipo de ser querido que morra. Não vamos gravar a imagem dos momentos sofridos, mesmo que morreu de uma doença, um câncer, que sofreu muito no final, conservar aquela imagem não é a imagem da pessoa que foi lá. Outra coisa que é comum a todos e que é repetido aqui, né? Quem quiser verificar, mas em todos os relatos dos muitos livros que Chico psicografou, eles falam: fui acolhido pela minha vovó, que veio me buscar, porque já sabiam, já estavam lá e já pegaram logo e levaram. Eu dormi, só acordei num lugar muito gostoso, muito bonito, com muito amor, muito carinho ao meu redor, né? Geralmente não tem o desespero que a gente faz aqui com a separação, mas eles falam da saudade dos pais. Falam, um deles fala: eu gostaria tanto de ter continuado, ele ia ser agrônomo e tal, eu gosto tanto, né? Mas agora eu já me conformei, porque eu estou aqui com outra vida. É outra vida, outras possibilidades, outras aberturas. Eles falam também, então, uma tônica é que o ser querido vem buscar. Então podem pensar no ser querido que já se foi e encomendar para ele que venha pegar você. Eu já tenho minhas encomendas, né, de quem eu quero que venha. Que venha me buscar, né? Porque quando a gente desencarna, a gente tem um entorpecimento, a maior parte de nós, e aí vai acordar em outro lugar. E se a gente tratou com naturalidade o que é a vida real, vai ser suave, não vai ser desesperador. Outra coisa que esses 7 jovens já conscientes, né, porque foi logo depois, né, eles foram um ano depois, 2014, né, depois de 2015, foi em 2013, né? Uma outra coisa que esses jovens falam é: não se fixem tentando achar culpados. Não conservem dentro do coração, falam para os pais, para a família, não conservem dentro do coração a vontade de se vingar, né? O desejo de se vingar ou de punir as pessoas responsáveis lá. Porque todos eles falam, era do nosso momento. E eles falam que era do momento, isso nos relatos sempre acontece, de formas diferentes. Era um momento por razões diferentes, pertinentes à história e à vida de cada um deles, né? Então vejam, a gente tem na doutrina espírita, com esses conhecimentos, imensas consolações, para que não nos desesperemos,
para que nos momentos de dificuldade a gente saiba que a gente tem sempre a misericórdia, a benevolência de um ser querido que venha nos auxiliar, de um anjo protetor, da misericórdia divina, porque é assim, plena de amor e de cuidados conosco, que é a organização divina. E aí a gente pode ter mais tranquilidade no cumprimento do programa que nós viemos cumprir aqui. Porque todos nós temos uma programação. Ninguém que está aqui, porque se estão aqui, já estão conscientes. São pessoas que têm a consciência aberta. E ninguém que está aqui sem uma programação. Sem algo que se prometeu fazer. A programação não é destino, imutável, nada disso. É algo que nós programamos, que nós dissemos, olha, dentre o pacote de virtudes, de coisas boas que eu já possuo, eu vou lá para desenvolver ainda mais essas minhas qualidades. E elas vão me ajudar a fazer o quê? A que eu trabalhe algumas dificuldades que eu tenho. Seja num relacionamento com alguém que reencarna para que eu reajuste as minhas relações de amor com essa pessoa, alguém difícil e que eu não me sinto tão bem, mas que não está ali dentro de uma família por acaso. Aí eu tenho outras programações quando eu quero fazer algumas coisas que eu ainda preciso aprender e que eu acho que aqui eu vou ter em tais circunstâncias essas oportunidades. Ou seja, nós sempre temos uma programação e um significado profundo para a nossa encarnação. E algumas pessoas, elas têm uma programação de vida mais curta. Por quê? Seja porque eles estão completando anos talvez de uma outra encarnação que abreviaram de alguma forma a sua encarnação, isso cada um é diferente. Às vezes porque alguns pais, e aí as minhas palavras finais sobre essa questão. Quando a gente tem a separação de um ente querido, depois que a gente atravessou aqueles momentos de maior dor, onde só ao pensar as lágrimas surgem nos olhos, onde o coração aperta, onde a gente fica lutando para não se desesperar muitas vezes, onde a gente precisa manter uma certa estrutura, porque senão a vida vira um caos. Esse é um conselho também, que mantenham a estruturação de vida nos momentos mais difíceis, que já desestruturou o suficiente, porque dá vontade de acabar com tudo, de vender tudo, de ir embora, não resolve, que a gente não sai do problema, porque o problema está dentro dos nossos sentimentos, da nossa intimidade, então não adianta desestruturar mais. Mas depois que passa, e passa, Chico disse, eu vou recomendar um livro que é um pouquinho mais grosso, que foi escrito pela mãe daquela, não sei se assistiram o filme As Mães de Chico Xavier, né? Aquela mãezinha que perdeu o filho, Rangel, que era aquele menininho de 3 anos, que caiu da bicicleta, foi retratado nesse filme, é um dos casos. Ela escreveu um livro belíssimo há 1 ano e pouco atrás, né? E vocês encontram para comprar na Candeia, que é por internet, se quiser. Chama Vencendo a Dor da Morte. Ela conta a perda de 2 filhos, o Rangel, que era aquela criancinha de 3 anos, e uma filha já adulta, que morreu assim de uma maneira
assim que também deu uma hepatite e morreu, né? E aí ela era muito íntima de Chico Xavier, porque a mãe dela foi presidente do centro, que o Chico também era trabalhador e depois ele mudou, né, para Uberaba, e essa Célia Diniz é outra, né? A Célia Diniz, então, ela ainda é presidente do centro lá e pode inclusive encontrar palestras sobre perda. E ela lançou esse livro, é a história da vida dela, de como ela enfrentou a morte. E uma das coisas que o Chico falou, quando ela foi reclamar para ele, que assim que perdeu o Rangel, o pequenininho, é lindo, né? Você vê a foto dele no livro mesmo. E assim que ela foi reclamar para o Chico. E foi reclamar porque ele estava aos cuidados da babá, né? E caiu da bicicleta e 3 dias depois ele morreu de problema de ter batido, né? De concussão craniana. E aí ela diz para o Chico, né? Poxa, eu estava aos cuidados de uma babá, como é que a babá, né, deixa acontecer isso? Porque é aquela agonia de tentar achar por que aconteceu, achar um culpado, essa coisa que a gente fica quando está em dificuldade, que quer achar uma razão. Chico falou para ela: dê graças a Deus, minha filha, que tenha sido sob os cuidados da sua babá. Você já imaginou se estivesse sob os seus cuidados? Pensa, né? Se estivesse sob os cuidados dela e ela ainda fosse ficar se culpando e achando formas de se culpar. E depois, a mãezinha dela, num momento muito crucial em que ela estava muito sofrida, falou para ela uma coisa de uma sabedoria extraordinária, que é aquilo que a gente precisa seguir nas perdas. Disse assim: paciência, minha filha. Aquilo que você mais está precisando nesse momento de dor, paciência com a vida. Esse é um sábio conselho. Nos momentos de dificuldade, a virtude pessoal nossa que a gente mais necessita é ter paciência. Paciência, está acontecendo. Deixar se desenvolver. E os estudos mostram que com o tempo passa a dor maior. Fica o quê? A experiência vivida. As pessoas dizem, quando passaram construtivamente, que ela se tornou muito mais profunda, muito melhor. Por quê? Porque quando você perde um ente querido, principalmente nessas questões assim súbitas, ou perder um ente querido, você passa a valorizar mais o que realmente importa na vida. Você se torna uma pessoa mais compreensiva e compassiva com os outros e valoriza mais as coisas que são mais profundas, que é a companhia do outro, que ainda está conosco, aquele que está conosco, as questões que realmente valem, e deixa, porque no momento dessas dores a pessoa pensa: quanta bobagem, quanta perda de tempo, quanta coisa que eu fiz que não vale nada, né? Alguns pais que perderam filhos jovens e que passaram a vida trabalhando, ausentes, não deram atenção, nada para as crianças, para ganhar dinheiro, aí o filho morreu, né? Ou ele mesmo, né? Essa é uma coisa que a gente também pode ir embora pensando assim. Então, um aprendizado nas grandes dores é valorizar as coisas que realmente importam. Então, o desespero passa, a dor mais profunda passa, fica a saudade, porque a saudade
um fruto do amor. É uma palavra só brasileira, mas exprime bem esse sentimento. E fica o que mais que não passa? O que vocês acham? O que mais que não passa? É o amor. É o amor. É até uma música que tem por aí, né? O amor não passa. Ele aflora depois do... A pessoa pensa que está chorando pela morte, mas ela está chorando pela separação e muitas vezes ela ofusca dentro dela a ideia de que o amor permanece. E esse amor, ele vai ocasionar no futuro o reencontro. Vai ocasionar o reencontro. É o elo que une almas que se tornam inseparáveis. Não são laços de parentesco formal ou informal, nada. É o amor que é o laço. Então, que o amor de Jesus possa nos cobrir com suas bênçãos, hoje e sempre. Fiquem com Deus.